Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o seu programa Novo Mundo Convida. O seu programa com informações sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, para que você possa também extrair o melhor da sua mente, das tuas emoções e aprender a lidar com os desafios que eu sei, eles estão aparecendo no seu caminho e você precisa de orientação, mas não qualquer orientação. Aqui é informação com credibilidade. Programa Novo Mundo Convida vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 17 horas com diversas outras reprises, outras exibições em horários alternativos. Novo Mundo Convida está no ar. O programa Novo Mundo Convida hoje recebe um super psicólogo que tem muitos anos de experiência e que entrou nessa área de saúde mental meio que por acaso, mas foi onde também descobriu um chamado, um propósito, e é também um momento assim em que você vai se identificar, vai poder também tirar dúvidas. Hoje aqui no nosso programa temos um psicólogo que tem uma ampla experiência na dependência química. Dr. Renato Miguel está conosco, ele que é o psicólogo que está aí no comando da clínica Novo Mundo Convida. Que honra tê-lo aqui, muito obrigada. Boa tarde, Bianca, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Conta pra gente, como é que surgiu essa área na sua vida? Você, quando estudava psicologia, já pensava em trabalhar com a dependência química e ajudar adictos, pessoas passando por problemas com vícios e familiares também, não é? Olha, Bianca, uma pergunta muito interessante, né? Haja vista que eu venho de uma família, eu acho que como muitas famílias do Brasil, né, eu também tive casos de dependentes químicos na minha família. Na família, nos entes mais próximos, assim? Exatamente. E ao longo da graduação, dependência química nunca foi uma ideia, muito pelo contrário, eu tinha até certo preconceito com essa área. Tanto que quando fui estudar fora do país, minha ideia era trabalhar com organizações, ou trabalhar com clínica, ou trabalhar com grupos, mas não voltado à dependência química. Só quando voltei ao Brasil, que fui convidado por um amigo e desde lá já são quase 7 anos trabalhando com dependência química. E o que foi esse convite desse amigo? Porque não era uma área que te atraía, talvez até por conta de algumas experiências bem traumatizantes, às vezes, que você lidou na família, né? Por ter uma pessoa passando por vícios. E o que esse amigo falou que te convenceu? Qual foi o gancho, assim? Eu acho que foi o desafio, né? Fazer algo novo, né? Algo que eu nunca tinha feito. Eu falei, eu acho que eu devo dar uma chance para mim, né? E para essa área. E ao longo desses anos eu venho descobrindo muita coisa, venho aprendendo muito, sou muito grato, tanto a esse amigo quanto aos pacientes e as famílias que eu vim trabalhando ao longo desses anos. Esse primeiro amigo, ele chamou, era para trabalhar já, era uma clínica de recuperação? Exatamente. Ele estava começando uma clínica? Não, ele já trabalhava numa instituição e me convidou para fazer parte do quadro. Ele era o dono, não? Não, ele era um dos psicólogos. Ele era operador dos psicólogos e eles estavam precisando de psicólogo, uma psicóloga tinha entrado em férias, né? E ele falou que tinha uma vaga. A princípio seria uma vaga, seria um período de 1 mês, enquanto a psicóloga, ela cumpria as férias dela. Eu falei, acho que 1 mês eu aguento já. Como eu disse, já passaram quase uma década. Você nessa época, você já tinha a sua pós no Canadá? Já. Como que foi essa pós no Canadá? Era sobre terapia em grupos, não é? Antes de ser psicólogo, fui por muitos anos professor de inglês. Olha, eu sempre tive uma vontade de estudar fora do país. E consegui isso depois que terminei minha graduação no Brasil, fui a Toronto estudar psicologia organizacional e grupos, né? E a minha ideia era trabalhar com grandes empresas, nunca voltado para a dependência química. Só quando eu volto ao Brasil, que esse amigo faz esse convite, e aí ao longo desse caminho que eu vou descobrindo o que de fato é dependência química, e lembrei aí de maneira até meio terapêutica ou autoterapêutica, que eu tinha muitas questões não resolvidas com esse tema, né, dentro da minha própria família.
Então... Foi meio que uma cura também, um processo interior seu. Podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. Porque eu imagino que você pode ter conhecido diversas nuances de diversas áreas, porque a psicologia pode ser de todo tipo, né? Exatamente. De tantas nuances e tantos focos que se pode trabalhar. Então pode trabalhar com a coisa da mulher, a coisa dos traumas, ou mesmo a coisa de passado, a coisa de tudo, né? Criança. E como é que foi ficar? O que acabou te levando a ficar com essa área? Quando eu percebi que meu trabalho estava fazendo algum sentido, né? Quando a gente começava a ver resultados, né? E até hoje, né? E uma das coisas, eu acho que todo mundo que trabalha com dependência química já teve essa experiência, uma experiência muito gratificante, muito salutar. Depois de anos, você recebeu uma mensagem de um paciente que você nem lembra o nome. Uau. Né? Ô, Renato, lembra? Eu sou o paciente que esteve com você há tantos anos. Ou a família mandando uma mensagem dizendo, olha, você cuidou do meu pai, cuidou do meu irmão e graças a Deus ele está bem até hoje. E esses resultados eles foram ajudando a formar na minha mente uma ideia de que se eu fui chamado para essa área, alguma coisa eu tinha que fazer. E eu ainda acho que temos muito que fazer nessa área. É mesmo algo assim, percebe-se que a própria psicologia, ela tem também muitas formas de abordar a dependência química. E eu queria saber como é que você costuma trabalhar na tua terapia com o dependente, o que você, até pela experiência, porque eu imagino que tem muito disso do feeling, do estar presente, do acompanhamento e perceber, puxa, de todas essas primeiras sessões quando eu faço com as pessoas, esse tipo de formato tem dado mais resultados, porque às vezes numa internação, como na Novo Mundo Convida, aquela internação é só um período, e nesse período você vai ser provavelmente a pessoa a despertar, ou o que mais vai estar preparado para despertar, né? Claro que todos ali envolvidos estão, de uma certa forma, lutando por isso, inclusive o próprio dependente químico, quando aceita o tratamento, mas quem mais tem os elementos, as ferramentas, vamos dizer assim, pode-se dizer que é o psicólogo, que é você, para despertar essa pessoa. De fato, dentro do olhar da psicologia, como você disse, Bianca, ele é bem abrangente, mas eu gosto muito do trabalho do psiquiatra Viktor Frankl, criador da logoterapia. Muito legal. Que ele dizia o seguinte, eu gosto de uma frase que ele dizia o seguinte, para ele desespero era igual sofrimento menos sentido. Uma vida desprovida, né, de sentimento, ela levaria inevitavelmente ao desespero. Mas se você conseguisse encontrar o sentido da sua história, independentemente se é uma história de dependência química ou um outro sofrimento humano, mas se você conseguisse ou conseguir dar sentido àquela história, e aí você começa a ter muitos ganhos. Eu acho que uma das coisas que norteia o meu trabalho é essa visão de que, independentemente do sofrimento que a pessoa possa estar passando, ela está ali tentando de alguma maneira ensinar alguma coisa para a pessoa. E cabe a ela, é claro, com a ajuda dos profissionais, com a ajuda da família, mas cabe a essa pessoa perceber que o universo, que o mundo não está deliberadamente tentando destruir a vida dela, mas pelo contrário, mas que a vida tem sim um quê de professora e ela está tentando a todo momento nos ensinar alguma coisa. E quando a gente percebe isso, a gente começa, eu digo que a nossa mente para de espernear. Então a gente começa a parar de correr, seja para distração das drogas, ou da pornografia, ou de qualquer outra compulsão que possa existir. Porque o ser humano percebe que a vida... Celular, tá fazendo, exatamente. Né? Ou celular, ou qualquer outra distração. E o ser humano percebe que a vida, a todo momento, está chamando ele a uma ação, né? Viktor Frankl também dizia alguma coisa no sentido de que ao invés da gente perguntar qual é o sentido da nossa vida, que tal, e se for a vida que está perguntando qual é o sentido que você vai dar a ela? E o Viktor Frankl, a história dele de vida foi mesmo uma grande lição. Perfeitamente. Ele teve aquele momento na vida dele, já era psicólogo, não é? Já era psiquiatra. Já era psiquiatra, quando foi prisioneiro, né, dos campos de concentração. E inclusive Auschwitz, talvez o mais famoso dos campos de concentração, onde ele viu vários membros da sua família, né, perecer diante dele, e ele teve que continuar. Né? E ele dizia alguma coisa também nesse sentido, que a guerra, ele sabia que a guerra ia acabar, e como ele era um profissional da saúde, ele era um médico, né, e ele também tinha visto, ele era testemunha ocular, ele precisava se manter vivo para ajudar muitas pessoas. E de fato ajudou. Morreu aos 92 anos
em 1997. E é da logoterapia, fazendo uma diferença tão extraordinária mesmo. Exatamente. É de arrepiar mesmo, porque é sobre a questão de um propósito, e não que o erro em si foi uma coisa para a pessoa que está acompanhando, sabe? É como se você conseguisse enxergar. Isso serve também para os familiares, né? Na dor, um sentido, algo que trouxe mais gratidão pelo momento presente, trouxe mais maturidade, trouxe o valorizar as coisas que devem ser valorizadas. E responsabilidade de ação, né? Porque, de fato, senão nós não teríamos... A vida não faria sentido se cada ser humano não tivesse a responsabilidade de ação orientada para um bem maior, orientada para o crescimento. E quando você percebe isso, a vida começa a ficar... Não digo que ela fica mais fácil, mas ela fica muito mais interessante, a aventura da vida. E aí a gente percebe que essas coisas que antes eram acessórios de distração, elas começam a perder o sentido, seja a droga, seja o jogo, seja as outras compulsões. Porque aí a pessoa ela vai se deter naquilo que realmente importa, que é a vida dela e o crescimento dela. Impressionante, porque faz todo sentido para você que está sentindo hoje, nesse momento aqui, você está desesperado. E muitos dos nossos espectadores são familiares, né? Eu sei que tem também muita gente que está passando pela própria situação da dependência, está desesperada, encontra aqui o programa, mas também tem muito familiar, e eu recebo muita mensagem de gente que assistiu, seja na televisão, seja nas redes sociais, no YouTube, e trouxe um despertar. É o poder também que a informação tem de trazer transformação. Perfeitamente. Como que você consegue trazer para o dependente as informações mais cruciais? Quais seriam as primeiras informações que você já percebeu, você precisa passar para um dependente quando ele chegar? E, em paralelo também, se são as mesmas para os familiares ou se você precisa abordar de um outro jeito para o familiar? Eu acho que sim, existem diferenças, né? Porque são diferenças de posição, né? Nessa composição do drama humano, são diferentes posições. Mas eu acho que hoje uma das coisas, bem que se eu respondesse de pronto, uma das coisas que mais me vem à mente quando eu preciso responder ao paciente é a visão de mundo, né? Como é que ele olha a própria existência dele. E aí a gente percebe que hoje a ideia que as pessoas têm da vida é que a felicidade, né, podemos definir assim, seria a busca indefinida, ou a busca sem pausa de um prazer que nunca vai ser suficiente. Então eu percebo que a orientação da sociedade como um todo, né, da nossa geração, ela está absolutamente, isso não sou eu, né, não sou eu apenas dizendo isso, muitas outras pessoas dizem isso, pessoas muito mais capacitadas que eu, que hoje a gente vive a sociedade do prazer. Então é claro... Sociedade líquida também. Exatamente, Zygmunt Bauman falava muito bem sobre isso, né? Que as relações são líquidas, né? Então hoje eu estou no trabalho e ele já me oferece seja lá o primeiro desafio, eu já abro mão dele, o relacionamento é a mesma coisa. E aí eu tento partir com o meu paciente desse ponto de vista, como é que ele vê o mundo. Porque provavelmente, né, se ele já está num estado avançado, né, de busca do prazer, que infelizmente desenvolveu ou esse processo levou à busca das substâncias químicas ou outras quaisquer, fica evidente que a gente precisa perguntar para esse paciente, para essa pessoa, como ela vê o mundo, né? E aí você percebe que, infelizmente, muitos dos nossos jovens, adultos, homens, mulheres, estão orientados exclusivamente como se a saga da vida humana, como se a história da vida humana ela fosse orientada ao prazer. Eu acho que tem um erro de definição quando a gente confundiu felicidade com prazer. Eu acho que a felicidade, o prazer pode ser das definições de felicidade. Um dos ingredientes dessa massa. Mas eu gosto da definição que felicidade é a capacidade de abraçar a realidade. Eu gosto muito mais dessa definição porque ela me desobriga de ficar procurando o prazer fugaz e o prazer imediato aqui e acolá. Que chega uma hora que esse prazer que é imediato, que é fugaz, já não traz mais prazer, vai virar dor. Vai virar dor. Toda busca de prazer, pelo prazer, sempre vai acabar em dor. Gente, olha só quantos insights poderosos. É aquele programa que você precisa assistir e depois assistir de novo e pegar o seu bloquinho de notas e ir anotando as frases para daqueles momentos mais também desafiadores que você vai passando, aí você vai se fortalecer, sabe? Repetir para si mesmo. Olha o que o doutor aqui trouxe, o doutor Renato trouxe
a questão de uma visão de si mesmo, visão de mundo. Talvez você nunca parou para pensar qual que é a tua visão sobre si mesmo. Você já parou para pensar? Então vai lá, pega seu bloquinho, pega a sua caneta. Programa Novo Mundo convida, vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você aí tomando nota de cada detalhe importante para a sua vida. O tratamento especializado que o Novo Mundo oferece, ele tem que ter uma funcionalidade com o profissional que indicou, que encaminhou, que deu credibilidade ao nosso serviço de atendimento. Então, aquele paciente que chega aos cuidados do Novo Mundo, ele não só vai ficar com o profissional que o encaminhou, como nós fazemos questão de criar um ambiente de trabalho. Esse paciente vem para o Novo Mundo Centro Terapêutico por um período, não por uma eternidade. E como nós temos o sistema de reinserção social, não somente as experiências que ele vai ter no nosso ambiente, mas nós também precisamos prepará-lo ao retorno à sua vida, ao seu habitat natural. E com certeza, muito provavelmente, é em algum consultório médico, algum consultório de psicologia, com algum terapeuta especializado. Nós precisamos criar essa rede de proteção ou a manutenção dela. A nossa relação com aquele profissional que indicou, que trouxe o paciente para o Novo Mundo, ele não só vai ser de forma online, mas também presencial, diária. Nós precisamos preparar esse indivíduo para o retorno dele, àquele consultório. Porque muitas vezes o que fez ele chegar ao nosso atendimento é porque ele não conseguia ter uma consistência, não conseguia ir às suas consultas, não conseguia ter uma vida plena em abstinência. Então nós entramos nesse sistema sadio, estratégico, e o nosso papel é dar amplitude, criar um ambiente saudável também para esse profissional, continuar os seus atendimentos. O vínculo tem que ser mantido. O Novo Mundo trouxe isso como um diferencial nos últimos anos. Inclusive, grande parte dos nossos pacientes, das famílias que nós atendemos, chegam por indicação. Não há mais uma loteria sobre se tem vaga ou não tem. É por indicação que chega no Novo Mundo, com encaminhamento, uma carta de recomendação. Nós queremos trabalhar em parceria, em conjunto. Nós queremos fazer parte de um sistema vitorioso. Você, profissional que acessa o Novo Mundo Centro Terapêutico, que encaminha o seu paciente ambulatorial do consultório aos nossos cuidados, tem acesso a uma gama de serviços para você. O paciente, a família e você, profissional, recebe relatórios, todo um sistema didático, toda uma metodologia aplicada em benefício da vida desse indivíduo, mas também para valorizar e dar credibilidade ao encaminhamento, que isso aprendi há alguns anos. Tratar é uma parte grande desse nosso know-how, mas encaminhar para um local também tem grande valor. E nós temos que valorizar esse encaminhamento. O nome do profissional que traz o seu paciente para o Novo Mundo ganha credibilidade. Essa parceria ela tem que ser forte. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar
de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Programa Novo Mundo com Vida está de volta. Hoje recebemos o Renato, Dr. Renato Miguel, que é um especialista em dependência química, psicólogo da Clínica Novo Mundo, trazendo diversas orientações e também informações com credibilidade sobre dependência química, sobre recuperação e com essa vasta experiência que ele tem com famílias, com os próprios dependentes químicos. Eu queria saber sobre como que ele vê a questão, que até nos bastidores estávamos aqui comentando, falamos um pouquinho no bloco anterior, mas o valor, Renato, do sofrimento. Porque existe uma frase que eu não me lembro de quem é, mas que é uma frase famosa, né? Que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa frase foi atribuída a várias pessoas. Eu também não me lembro quem disse, mas é uma frase que tem muito sentido. Eu acho que para a gente começar respondendo essa pergunta, é importante perceber, né? A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre a sociedade do prazer. Logo, se a gente vive na sociedade do prazer, é claro que a gente vai tentar fugir da dor. Uhum. Por quê? Porque a gente vai olhar para a dor apenas como a parte que machuca, a parte que incomoda. E de fato, obviamente, né, a dor incomoda. Mas no caso dos problemas humanos, dos problemas psicológicos, não faria muito sentido se a vida trouxesse apenas dor e não a oportunidade de crescimento. Então eu também sempre digo para meus pacientes, eu sempre faço até uma pergunta no começo do tratamento, é se ele vê a vida mais como um algoz, né, ou como uma professora. Isso é fundamental, porque você pode, por exemplo, lembrar da época que estava na escola e provavelmente você deve ter tido alguma professora que era muito mais exigente, que cobrava de você, você não gostava dela, você imaginava o seguinte: essa professora não gosta de mim, ela quer o meu mal. Muito pelo contrário, ela queria da maneira dela, e às vezes a vida é sim dura, a vida traz sofrimentos, mas eu não consigo conceber a ideia de uma vida que traz apenas sofrimento sem sentido. A experiência humana, como diz também Jordan Peterson, é um famoso psicólogo canadense que esteve aqui ao lado há alguns dias, ele diz o seguinte: o sentido da vida é você encontrar o maior fardo que você pode carregar e carregá-lo de maneira deliberada. Que essa frase é completamente contrária do que a gente tem ouvido, né? E do que a gente tem seguido como busca última da vida, que seria a obtenção total de prazer, como se isso fosse possível no mundo humano. E eu acho muito interessante esse pensamento. Então, o sentido da nossa existência estaria muito mais atrelado com a capacidade da gente descobrir qual é o maior fardo que a gente pode carregar e carregá-lo. Assim como um fisiculturista percebe que o sentido da sua arte ou do seu esporte é descobrir qual é o maior peso que ele consegue carregar, obviamente com ajuda, obviamente com treino, mas a felicidade de um fisiculturista não é o prazer, né? Não é o lazer, não é o descanso, é descobrir, dentre todas as possibilidades, qual é a maior carga que ele pode carregar. Então, se a gente traz esse pensamento para a nossa prática, a gente percebe que o sofrimento, ele é sim, ele tem potencial, e pedagógico, quando eu digo que ele tem potencial, é que você precisa percebê-lo. Senão aí ele vai ser sofrimento por sofrimento, talvez você vai ser esmagado por ele. Você não vai perceber
Que A oportunidade. Exatamente, ele está ali convocando ao crescimento. Aquela chance de olhar a partir, depois de né, ressignificado aquele momento, um novo futuro que espera e um novo presente até mesmo. Quais as mudanças mais poderosas, de repente você consegue até lembrar desse tipo de olhar? Quando de repente, eu imagino aqui você atendendo ali alguma pessoa e você vê no olhar alguma coisa, né? Tipo, de repente já aconteceu isso, de ver o olhar, né, o olhar mudar, a coisa, tipo, acender. Acontece muito, principalmente quando a pessoa desenvolve um sentimento genuíno de gratidão por todas as coisas que levaram ela àquela reflexão, ou aquele despertar, ou aquela percepção. Mesmo a perda de um emprego, ou de um relacionamento. Algo que antes ela só reclamava, só xingava, só... Ou até mesmo quando ela é levada, ou ela é trazida por sua família para uma internação. E, no princípio, às vezes ela acredita que seria coisa talvez mais dolorosa para a vida dela, e quando ela começa a agradecer, a sentir real gratidão por esses processos que às vezes parecem desconexos, mas que, se a gente perceber, eles estão quase todos tentando, eles convocam alguma coisa, e alguma coisa é a nossa resposta. A gente veio aqui a esse mundo fazer alguma coisa, né? A dar uma resposta. Por isso que nós temos 8 bilhões de pessoas, porque nós precisamos da sua resposta, Então, quando a vida vai convocando a gente, e uma das maneiras que, né, que eu acho que faz parte das ferramentas que a vida tem, uma das maneiras é o sofrimento, é a dor. Então, como a gente estava falando no primeiro bloco, a história de Viktor Frankl, um homem que era um médico bem estabelecido na década de 30, casado, com uma família, com uma ideia de prosperidade, e em 1979 inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Né? E ele e sua família são levados a campo de concentração, ele perde familiares, ele pensa em desistir muitas vezes, porque ele chega num momento de dor que nada fazia sentido. Imagina você ser tirado da sua casa, você ser tirado do seu convívio familiar, do seu trabalho, tudo que tinha uma relação, tudo que dava sentido desaparece. Nossa. Mas exatamente, essas coisas exteriores, elas nos ajudam a conferir sentido. Mas o que a gente vai perceber é que existe um sentido que só você pode dar. E é um alcance, é um trabalho, eu chamo, é uma escavação psicológica. E é fascinante até, porque tá sempre voltado para o que eu posso servir. Exatamente. O outro. Perfeitamente. É sair um pouco lá daquele... Porque até o deprimido, às vezes, ele pode não se dar conta, mas ele tá só sendo muitas vezes muito egocêntrico, até vaidoso, porque é tudo o meu sofrimento, a minha dor. Ninguém sabe o que eu sinto, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Perfeitamente. Né? E aí, quando tem esse olhar que o Vitor ele traz, olha para quantas pessoas você pode ajudar com esse seu sofrimento, isso aí vira tudo. Né? Exatamente. Tanto que existe um conceito na logoterapia, né, na psicologia de Viktor Frankl, que é o conceito da autotranscendência. Que ele diz que todo ser humano, né, ele tem a finalidade do ser humano é sair de si mesmo em prol de uma coisa maior que ele, né, uma causa que ele ama e uma pessoa que ele ama. Né? E você vê, concordo plenamente com a sua analogia, né, com o seu exemplo sobre a depressão ou outros problemas psicológicos. Eu digo o seguinte, do ponto de vista, isso aqui não é uma, né, definição técnica, mas é uma definição pessoal. Às vezes uma pessoa, quando está num estado depressivo, ela é como se ela pegasse uma lente de aumento e virasse para ela, né? E uma coisa que tem um tamanho, a dor existe, não estamos negando a dor, só que ela ganha outras proporções. E nesse processo de olhar para fora, de perceber que a sua vida faz sentido e a sua vida pode ser, né, fator de felicidade para outras pessoas, para outras histórias, a sua vida, de novo, ela começa a ganhar aquele desinteresse muito caracterizado, típico da depressão, que é o total desinteresse da vida, das atividades. A vida começa a ganhar um novo sentido. Quando você percebe que a sua vida não é em vão, a sua vida não é à toa. Né? Se nós estamos conversando aqui, é porque alguma coisa pode ser extraído daqui. E de qualquer outra relação, se as pessoas, né, que estiverem envolvidas nessa relação perceberem que, como você disse, não é tudo sobre mim, né? Não é sobre mim, é sobre o que também eu posso. E nada melhor que o sofrimento. Né? E aí a gente tem vários exemplos ao longo da história para provar que eu acho que na impossibilidade da pessoa olhar a sua vida e perceber qual é o seu papel, né, na sua vida, na vida dos outros, o sofrimento vem ali como um grande empurrãozinho que pode, sim, de novo, bem conduzido, né,
quando o paciente ou o indivíduo ele é bem assistido, aí sim ele pode, né, obter dessas experiências algum fruto. Senão, seria de novo sofrimento por sofrimento. Nessa sua junção, você junta tudo que aprendeu também nessa pós-graduação no Canadá, também com a tua experiência de abordagens de acompanhamento dentro da clínica, fora da clínica. Como que você usa essas ferramentas num grupo? É possível ter um grupo com gente chegando, gente que sai, e muitas vezes com essa dinâmica de não ser sempre a mesma turma, mesmo assim trazer algumas ferramentas assim que você consegue dar o impacto que você quer dar nessas pessoas? Falando em uma ferramenta, eu acho que você já deve ter ouvido esse termo chamado mindfulness. É uma técnica que a gente também usa no Novo Mundo, uma técnica que a gente pode usar individualmente ou em grupo. Eu gosto muito de trabalhar essa técnica em grupo, onde, né, mindfulness do inglês, né, se a gente fosse traduzir literalmente, seria mente cheia, né, mindfulness, né, mas não, atenção, a gente ter a total atenção no momento presente. E quando a gente começa a perceber o nosso corpo, os nossos sentimentos, sem julgamento, sem aquilo que a gente diz em inglês attachment, né, sem apego, a gente começa a perceber um descolamento da emoção. A gente olha a emoção, né, com muito mais razão, com muito mais serenidade. Essa é uma das técnicas que a gente usa frequentemente, faz parte do tratamento do Novo Mundo, de autopercepção, de autoconhecimento. E é claro que as nossas reuniões, as nossas dinâmicas, as nossas atividades, elas sempre tentam trazer da pessoa alguma coisa que já estava lá, né? Que a gente sabe que existe um potencial no ser humano, mas que provavelmente ela estava encoberta por muitas coisas, e a dependência química é uma delas, é uma das coisas que encoberta a natureza do ser humano. Qual o papel da compaixão, Renato, nesse processo de transformação pessoal, nesse processo de ressignificar o sofrimento, de olhar para o sofrimento com um novo olhar, um novo viés, com uma intenção positiva? A autocompaixão, como que faz a diferença aí? É um tema delicado, porque as pessoas podem confundir autocompaixão, né, com autocomiseração, né? Autopiedade. E aí começar a fazer o processo inverso daquele que nós desejávamos no início, que é sair daquele lugar de vítima, daquele lugar de sofrimento pelo sofrimento. Culpa até, né? Culpa. Mas eu acho que a gente pode pensar a compaixão, a autocompaixão, como você também merece ser feliz. Mas para isso, nós temos que voltar à definição de felicidade. Né? E o que seria apenas felicidade? Começa do lugar certo, né? Vamos lá. Se você está aqui, eu sempre pergunto aos meus pacientes, às vezes eu falo, se você merece ser feliz, eles falam, não sei. Aí eu faço uma outra pergunta, eu falo, você merece respirar? Fala, sim. Falo assim, como você está vivo, né, e a felicidade em potencial ela existe, assim como o oxigênio, você merece ser feliz. A grande questão é a gente entender qual é a sua definição de felicidade. Se ela for essa do mundo moderno, a gente vai ter muito trabalho, né? E vai ter muito sofrimento. Sim. Porque o oferecimento do mundo moderno é sempre voltado ao prazer, ao hedonismo, à busca do seu bem-estar, em detrimento do sofrimento alheio. E aí, quando você entende que você também, como ser humano, merece ser feliz, então você merece ter uma oportunidade de abraçar a realidade da sua vida, com os aspectos positivos e negativos, e dessa mescla e dessa mistura você tirar alguma coisa maior, aí sim você começa a olhar com compaixão para você. Perceber que você é uma vida, que você está vivendo, e que existem inúmeras vidas, até talvez que você ainda nem conheça, que dependem e dependerão de você. Então, quando você entende isso, eu acho que muito provavelmente você não vai querer desperdiçar a sua vida, seja com o maior prazer que alguém possa te oferecer. E até isso ajuda a lidar com a abstinência, porque o legal também de uma internação que é bem... que muitos têm o maior medo é a abstinência. Mas é como você até falou, o sofrimento ele vai vir até do desconforto de tirar a substância, mas é um sofrimento monitorado. Exato. Né? É um sofrimento controlado, é um sofrimento onde há um preparo. Não é um sofrimento, se joga lá e você não sabe o que você está fazendo, se vai dar certo, se não vai. Se alguém, né, se você começar a gritar, quem que vai te acudir?
Perfeitamente. Aqui fora, muitas pessoas, né, nesse tipo de situação, volta para o uso, né? Vai comprar droga, vai consumir. E você vê esse processo, quando assim acompanhado e quando trazido à consciência do próprio dependente, dos familiares também, dá uma visão mais positiva do processo em si e de que isso vai dar certo? Esse é um dos prazeres pessoais que eu tenho trabalhando no mundo, né? A gente tem a capacidade, a gente tem a possibilidade de trazer para o paciente tudo isso que você está falando, né? Em vários níveis. É claro que essa ideia é importante, né? Que eu acho que alguém que deve estar nos ouvindo nesse momento, precisando de ajuda, mas ainda não pediu, que essa pessoa pode se sentir sozinha, né? Não deve ser um processo solitário, né? Esse processo não precisa ser solitário, né? E por essa razão que nós, né, profissionais de saúde, estamos aqui diuturnamente trabalhando, estudando, para que a gente consiga acessar cada vez melhor, né, as pessoas e que elas entendam que elas não estão sozinhas e não precisam estar sozinhas. Pedir ajuda é um ato de coragem e é um ato também de compaixão. Esse é o programa Novo Mundo Convida. Estamos recebendo o Dr. Renato Miguel, ele que é o psicólogo da clínica Novo Mundo Convida. E o Renato não vai embora não, porque ele continua. No próximo bloco ainda há muito mais informações para você, nosso querido telespectador. Então já faz assim, ó, pega esse programa, esse canal em que você está assistindo, ou talvez pelo YouTube, pelas redes sociais, pega o link, manda para as pessoas que você ama. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Outro dia eu fui contratado para fazer uma assessoria em relação à implementação da unidade de saúde em uma determinada cidade. O que eu faço? Primeira coisa, eu vejo a estrutura daquele empresário, verifico o que necessita, a viabilidade se aquele empreendimento é possível no imóvel, que isso é muito importante, muita gente pula essa fase, é uma fase essencial. E depois a gente vai conversar sobre o que pode, o que não pode, o que tem que ser feito, qual que é a estrutura, qual que é o capital. E explica qual que vai ser a vantagem dele de mudar para a unidade de saúde. Principalmente são as internações involuntárias, que ele não pode criar agora, ele não pode fazer na comunidade terapêutica, ele passa a fazer na unidade de saúde. E a gente tem essa teimosia de adaptação do empresário, de ser gestor de comunidade terapêutica. Na implementação, no momento da implementação de um projeto para transformar uma comunidade terapêutica em uma unidade de saúde, a gente precisa de uma monitoração. Tem documentos que são exigidos, tem tudo. E o empresário ele quer correr. E muitas das vezes ele acaba colocando aí as mãos pelos pés, ou pés pelas mãos, e o que acaba lá na frente gerando um problema, tanto na fiscalização, tanto na obtenção do alvará final dele, tanto que a gente orienta todo o processo de maturação, de fases desse processo de implementação da unidade de saúde. Muitas das vezes, qual que é o problema? Isso não é respeitado. Aquilo que a gente orienta não é seguido. E lá na frente, cada fase que você pula pode ser um problema em potencial.
Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Estamos de volta com o programa Novo Mundo com Vida. E o Dr. Renato Miguel, ele trabalha na clínica Novo Mundo em Itu. Tem uma ampla experiência com dependência química, com recuperação, trazendo aqui diversos insights. Eu sei que você está curtindo. E lembre-se que também temos um canal no YouTube. Procure ali no YouTube, é bem fácil. Você se inscreve, ativa o sininho. Não apenas isso, deixe seu like nos vídeos, comente os vídeos, compartilhe, porque esse é um conteúdo que leva a informação e que precisa alcançar as pessoas. Quando você divulga esse programa, você está levando saúde mental, você está levando recuperação, você está levando um caminho. E hoje as pessoas não sabem nem o que fazer, né? Como que você até compara com a tua experiência fora do Brasil, no Canadá, olhando aqui hoje, o nível assim de confusão mesmo quanto à questão da dependência? A gente percebe aí toda essa coisa da maconha. Maconha maconha não vicia, maconha não faz mal, né? Tá bom que é uma coisa que vem sido ali, tem sido propagada desde anos 90, sei lá. Eu me lembro quando a gente ouvia, eu ia para um colégio e tava Marcelo D2 tocando no rádio, falando, uma erva natural não pode te prejudicar. E até meu marido, ele faz participações em programas com comentário político, e as coisas que eu aprendo aqui, com você, com outros que eu já entrevistei, eu mando para ele. Então, quantos casos, por exemplo, de esquizofrenia por causa da maconha? Eu peguei, juntei um monte de coisa para quando falassem, maconha é uma coisa que não faz mal. Ele já falou assim, não, tem estudos sobre isso. Acontece que mesmo com estudos, a gente vê que há uma guerra mesmo, né, de doutrinária e de ideias, onde parece que o lado bom está perdendo. Parece que o público sempre perde. Você tocou num ponto muito importante. Esse assunto sobre a legalização da maconha já estava acontecendo no Canadá quando eu estive por lá em 2016, 2017. E o que está acontecendo no Brasil acontece com certo atraso do que já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa ou no Canadá, né, no hemisfério norte. Então essa discussão que a gente está tendo aqui, infelizmente essa discussão ela vem ganhando força ao longo dos anos em vários países do mundo com essa pseudoglamorização da maconha, que é uma substância que não causa dano, que é uma substância natural, né? Mas a gente sabe sim que causa danos. Eu acho que essas pessoas que tentam propagar certas ideias, elas nunca tiveram um filho, né? Na sua idade de 16, 17 anos, tem um quadro muito triste, né? Por conta do uso especificamente da maconha. Então, esses dias eu discutindo com algumas pessoas que defendem essa ideia da liberação de drogas, eles me disseram o seguinte: mas Renato, já tem álcool é liberado no Brasil. Eu falei, é verdade, o álcool é liberado no Brasil. Eu falei, mas deixa eu dar um outro exemplo então para você. Vamos supor que você está numa sala, existe um pernilongo da dengue e você já está tendo um trabalhão para se livrar dele. Qual seria a solução mais lógica? Abrir a sala e trazer mais pernilongos? É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Ao invés da gente abordar a questão do álcool ou de outras substâncias de maneira séria, observando mesmo os prejuízos, claro que a gente sabe que existem interesses financeiros por trás disso, mas ao invés da gente olhar, né, para esse assunto com mais seriedade, não, a gente vai aqui facilitar o uso de outras substâncias. É muito triste. É nós que trabalhamos com dependências químicas, com as famílias, com as mães, com os pais, não estamos felizes, né? Não estamos felizes e estamos preocupados com o que vem por aí. Né? Provavelmente muitos outros, muito mais casos, né, de problemas psicológicos e psiquiátricos vão aparecer, sem dúvida alguma. E quando você recebe na clínica mesmo, para tratamento, um jovem que ele fala assim, eu vim aqui, doutor, mas porque eu estava usando cocaína.
Acontece que eu não quero parar de usar a maconha, porque a maconha me faz bem, me relaxa, ele deve falar, o jovem deve falar. Ou uma pessoa que está viciada, às vezes, há 10, 20 anos, não vicia, tá 10, 20 anos usando sem parar e fala, não, eu não sou viciado. Não é incomum. Muito pelo contrário, é muito comum a gente ouvir isso, né? Eu aceito abrir mão de outras substâncias, mas da maconha não. E isso é um dos efeitos, né? De, como você disse, ao longo dos anos, dessa glamourização nas artes, na música. A gente imagina o estereótipo, né, do consumidor do cannabis, sempre uma pessoa tranquila, pelo menos assim nos pinta, né? Uma pessoa que não tem uma confusão. E esse véu, né, da pessoa do paz e amor, daquele hippie, né, dos anos 60, ela ainda está no inconsciente das pessoas e elas, infelizmente, sem a devida informação, ainda acreditam que a substância não tenha prejuízo, não tenha perigo, muito pelo contrário. Pois é, e num certo programa que eu estava assistindo, um dos debatentes estava falando assim, a gente nunca vê um usuário de maconha, é impossível. Ele falava, o termo que ele usou foi, é impossível. E era um advogado, tipo, de uma instituição bem grande, e aí falava assim, é impossível ficar agressivo. É impossível do cara ter um acesso de agressividade, de bater em alguém. E sabemos que também a maconha, ela traz aquele negócio do... Tipo assim, dá um pico e depois vai na deprê, e nessa oscilação de humor, a pessoa pode ter qualquer tipo de reação, não é? Inclusive a agressividade. Precisamente, e muito provavelmente o advogado mencionado, ele nunca viu um paciente em surto psicótico por uso de maconha. Ficando extremamente agressivo com os familiares e consigo mesmo causando autolesões. Então, assim, eu acho que, mas por essa razão, e até pelo momento que a gente tem vivido, eu acho que é importante esse programa, né? Essas conversas são importantes. O nosso trabalho, o Novo Mundo é cada vez mais importante, porque a gente tem um grande desafio pela frente se a situação se mantiver, né, nesse caminho de liberação. E como eu disse, né, a gente já tem um problema a enfrentar, nós temos outros problemas, e ao invés da gente resolver aquilo, a gente traz mais problemas como se isso fosse a solução. Nós vivemos aí em grandes capitais americanas e algumas outras cidades da Europa que esse olhar, né, mais bondoso com as drogas não tem trazido benefícios nem para os jovens, né, nem para a comunidade como um todo. Isso é fato, isso não é uma questão de opinião. É uma questão de fato, e contra fato a gente não tem como muito argumentar. O nosso trabalho é sempre no sentido da liberação da pessoa, da libertação da pessoa da escravidão, seja química, psicológica, emocional, da substância, né? Não fazemos concessão com a ideia da substância. Eu acho que se você já está disposto a resolver um problema, então vamos resolver logo todos os problemas. Não dividindo, achando que existem algumas classes muito menos agressivas de substâncias psicoativas, porque isso não faz muito sentido. E quando chega, então, essa pessoa ali na clínica, você traz fatos e essas informações parecem convencer, ou a pessoa está de mente... Às vezes, já aconteceu um dia, a pessoa fica tão de mente fechada e fala assim, não quero saber, não tô nem aí para você estar falando, é tudo mentira. A gente tem que trazer dados, a gente tem que estar respaldado na ciência, e é um trabalho de psicoeducação que a gente não vai colher o resultado ali na primeira consulta ou nas primeiras abordagens. É um processo a médio e longo prazo. E eu acho que quanto mais, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quanto mais você apresenta de maneira carinhosa, a pessoa sabe que ali o seu objetivo é ajudá-la, não é atrapalhá-la, né? Muito pelo contrário, quem estava querendo atrapalhar ela, as pessoas que forneciam substâncias para ela, não os profissionais que estão tentando ajudá-la. Mas até que ela reorganize a visão de mundo, porque existe uma inversão muito... a gente vê isso, né? As pessoas, às vezes, elas identificam aquele que prejudicou como benfeitor e aqueles que estão tentando ajudar como os algozes. Isso é muito comum, porque a mente da pessoa está vivendo já num mundo invertido. Os valores estão invertidos, as necessidades estão invertidas, as prioridades estão invertidas. Então é muito provável que ela olhe para o profissional de saúde achando que o profissional de saúde está ali tentando enganá-lo ou fazer, mas muito pelo contrário. Mas nesse caso, é que eu acho que o trabalho é psicoeducação constante, né, com boa ciência, com bons dados, com bons argumentos, com casos reais, mostrando casos reais das pessoas, para que elas aí sim
comecem a fazer a internalização desse conteúdo e aí sim posso tomar uma decisão que, por exemplo, a maconha não vai ajudá-la, né? E sabemos disso. Inclusive, enquanto você falava, eu me lembrei nesse momento aqui de uma palestra que eu assisti online, né? Do Jordan Peterson, não é do Brasil, mas ele tem muitos, né? Vídeos gravados antigões, assim, de repente, como eu assisto, às vezes procuro, e aí aparece do nada ali. Eu sei que você também teve essa amizade, tem essa amizade com ele, e eu me lembro de uma em que ele falava sobre a dor de uma mãe que perde o filho, uma mulher que perde o filho e leva, assim, o pessoal, o público, às lágrimas. Porque é uma dor que a pessoa pensa assim, a pior dor que eu poderia passar é perder minha mãe, a pessoa pensa. Mas a pior mesmo é a mãe que perde o filho, por conta da dependência química. Exatamente. Como que você vê essa abordagem assim, de conceitos, como ele traz até, se você consegue implementar ou trazer essa nuance também no teu trabalho, no teu modo de enxergar, você vê que encaixa, né, que faz parte desse processo que você ajuda essa pessoa a se transformar? Como as 12 regras para a vida, né? Perfeitamente. Uma das regras do Jordan Peterson, ele diz o seguinte: antes de querer arrumar um mundo, antes de consertar um mundo, arrume o seu quarto, né? Arrume o seu próprio quarto. Eu gosto muito porque a gente vê nesse mundo, né, nesse momento histórico, as pessoas elas têm a resposta para tudo, mas elas não conseguem organizar a sua vida nas coisas mais básicas. Então a gente começa com esse trabalho de reorganização mesmo da mente, da vida da pessoa. Eu começo olhando por esse lado. Uma das técnicas também muito usadas por Jordan Peterson é o ato de escrever, né? O segundo livro dele, que é a continuação das 12 regras para a vida, é além da ordem. Na regra 9 ele convida a gente a fazer um exercício: escreva detalhadamente sobre as coisas que ainda te incomodam. Porque o ato de escrever vai te ajudar a ordenar. E aí você começa a olhar para a tua vida, tudo que faz parte da tua vida, e eu convoco meu paciente a fazer isso, é ele colocar um pouquinho de ordem, seja na gaveta, seja nas ideias, seja nas emoções. Por quê? Porque tudo isso que ele às vezes conclama, e a juventude faz isso muito bem, né? E eu sei disso, não muito tempo atrás eu também era muito jovem. O jovem tem esse espírito de mudar o mundo, que em certa medida é muito bom, mas ele olha para fora nesse sentido e esquece de ver que a vida dele está desorganizada. E a ordem, a vida só pode existir na ordem, ela não pode existir no caos, né? A vida funciona na ordem. Imagina que estamos em São Paulo, o trânsito de São Paulo, por mais caótico que seja, ele só funciona porque ainda existe ordem. Se a gente tira a ordem desse sistema, São Paulo vai virar, né, caótica de maneira irremediável. A vida humana também, ela pode funcionar bem quando ela é ordenada. E o Jordan Peterson convida muito a nossa auto-ordenação, né? Ordenar os nossos desejos, as nossas paixões, mas também ordenar a nossa gaveta de bagunça, o nosso guarda-roupa. Ordenar nessas relações. E quando eu começo a colocar ordem na minha vida, eu percebo que as coisas começam a fluir. Então eu acho que uma das técnicas que a gente poderia, né, uma das ideias que a gente poderia trazer ao nosso público é isso. É olhar ao redor, né, olhar a sua vida, o que você poderia colocar em ordem. Que só você, ninguém mais poderia fazer. E comece pequeno, né? O próprio Jordan Peterson diz isso, né? Não precisa começar com grandes mudanças, com coisas pequenas mesmo. Hoje, o que você consegue colocar em ordem na sua vida? Já tá. E mais uma frase de Jordan Peterson: se você faz muito bem hoje, você não precisa se preocupar com amanhã. Então, se você colocou algo em ordem, que tem consciência disso, foi um trabalho muito bem feito, o objetivo era o justo, o correto, o certo, tenha paciência que o resultado aparecerá. Eu queria te pedir, Renato, que deixasse uma mensagem para o nosso querido telespectador que acompanha esse programa, que também está maravilhado com as tuas palavras. Primeiramente, Bianca, eu que agradeço o convite. Queria convidar, né, os nossos telespectadores a conhecer o trabalho do Novo Mundo, mas também eu gostaria de dizer o seguinte, né, para aquela mãe, para aquele familiar que sofre, acreditar que existe solução, né? Como eu sempre digo também para meus pacientes, não faria sentido um problema que não trouxesse em si mesmo o germe da solução. Assim como os nossos professores na escola, quando apresentavam um problema de matemática, por mais complexo que eles pareciam, a gente falava: meu Deus do céu, esse problema não tem solução. A gente não sabia a solução. Não faria sentido uma aula de matemática que não há solução.
E aí a vida não faria sentido. Então acredite que, independentemente do problema que você possa estar passando nesse exato momento, existe solução. Muito obrigado. Muito obrigada. Fique com Deus. Até o próximo programa Novo Mundo com Vida. Tchau, tchau. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.